Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Todo acontecimento de ordem natural, como por exemplo terremotos, vendavais, inundações, comportamentos bizarros, violentos, agressivos por parte do ser humano, eles são puramente naturais ou existe a influência do mundo invisível na existência deles? O texto que nós acabamos de ler e que você acabou de ouvir nos dá uma ideia um pouco diferente. Nos faz pensar além. Hoje, a ciência consegue explicar parte dos fenômenos que nós testemunhamos neste mundo. Já existe explicação para a chuva, os ventos, os terremotos, mas também já existe a ciência que explica o comportamento humano. Contudo, a Bíblia nos leva a pensar de maneira mais ampla. Inclusive, isso é perceptível. Você já deve ter se deparado com algumas notícias desse tipo. Choveu o dobro do que estava previsto para aquele dia ou para aquele mês em determinada cidade. Você já deve também ter percebido que cidades têm sido surpreendidas por terremotos, por inundações, por furacões, apesar de todo esse conhecimento científico existente e que nós não podemos olvidar e também não podemos desprezar. A ciência não é inimiga da religião, deve sim ser valorizado o conhecimento científico. Contudo, a Bíblia apresenta um quadro mais amplo. A Bíblia deixa bem claro que anjos maus podem afetar o comportamento humano e podem também afetar o comportamento da natureza. E essa capacidade dos anjos maus podem intensificar as tragédias que estão ocorrendo aqui na Terra. A Bíblia lança luz sobre esse assunto. No livro de Jó, no 1º capítulo, a cortina que separa o mundo visível do invisível, ela é removida. E o ser humano pode compreender a importância da proteção divina, a importância da ação de Deus enviando os seus anjos para nos proteger, para nos livrar do mal e, ao mesmo tempo, percebermos quanto risco nós corremos quando essa proteção é retirada e aos anjos maus lhes é permitido atuar, trazendo tragédias, trazendo problemas às nossas vidas. O apóstolo Paulo também mencionou o perigo que nós corremos aqui neste mundo e o quanto poderemos ser afetados pelas forças invisíveis do mal. Na carta escrita aos Éfesos, ele disse que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Talvez uma das estratégias mais eficazes do inimigo será fazer com que a humanidade pense que todo o comportamento humano desastroso, incompreensível, como por exemplo o comportamento imoral, violento do ser humano,
é algo puramente natural. Embora a psicologia seja uma ciência que tenta explicar o comportamento humano, nós sabemos pela palavra de Deus que forças do mal estão sim a interferir, a intensificar as paixões humanas, a produzir no ser humano desejos, intenções que irão levá-los a ações que irão trazer sofrimento a si e também sofrimento a quem está próximo dele. Nós não podemos negar a realidade do mal, a realidade de que existe sim forças invisíveis a serviço do líder da rebelião e que essas forças invisíveis estão sim a afetar os acontecimentos aqui neste mundo, os acontecimentos de ordem moral, os acontecimentos de ordem comportamental e até mesmo os fenômenos climáticos existentes em nosso planeta. Existem diversos indícios de que esses seres, eles existem e que estão a afetar a vida aqui neste planeta. Inclusive a Bíblia fala da origem desse ser. A Bíblia afirma que houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, eles não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e eles foram atirados para a terra. Então, esse planeta, com todas as mazelas que possui, é sim o campo de atividade de Satanás e dos seus anjos maus. E uma das perguntas que se faz é como poderemos resistir a essas influências. A Bíblia deixa bem claro que somente Deus é que pode conter a ação desses anjos maus. Inclusive, o primeiro capítulo do livro de Jó mostra claramente que a prosperidade de Jó, a paz que ele desfrutava, o bem-estar de sua família se deviam à proteção especial que ele recebia de Deus. O próprio anjo mau, na conversa com Deus, revela isso. Ele diz, olha, Jó teme o Senhor demais, porque o Senhor cercou ele e concebe. O Senhor abençoou a tudo aquilo que ele faz, abençoou a sua família. E por conta dessa bênção, dessa proteção recebida, ele serve ao Senhor. É claro que o inimigo estava errado em sua avaliação do caráter de Jó, porque Jó permaneceu servindo a Deus, permaneceu crente nele, confiando nele e esperando nele, após todas as tragédias que sobrevieram a ele e sua família. Mas a Bíblia deixa bem claro que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus disponibiliza aos seus filhos uma proteção maior. Por essa razão que Paulo disse que nós deveríamos tomar toda a armadura de Deus para ficarmos protegidos. Precisamos da proteção celestial outorgada pelos anjos. O anjo do Senhor, disse Davi, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Precisamos também do poder da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. Como disse Paulo, Deus disponibiliza aos seus filhos armas poderosas, recursos extraordinários que podem fazer com que o povo de Deus, os filhos de Deus, não fiquem em desvantagem nesse conflito, nessa luta contra o mal. Que Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos levar a ter uma consciência do perigo que corremos, ou seja, não estamos a lutar somente contra homens maus. Estamos sim em um mundo onde homens maus poderão ser inspirados, impelidos pelos anjos maus a trazer desgraças, tragédias aos seus irmãos. Mas ao mesmo tempo devemos estar cientes de que precisamos do poder de Deus para que Ele traga paz ao nosso coração, nos inspire a fazer coisas boas e ao mesmo tempo proteja, contenha a ação temerária, a ação prejudicial desses anjos maus. Que Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa trazer a ti a proteção, a iluminação, a inspiração necessária para que você possa ser um vitorioso contra as forças do mal que estão presentes nesse mundo e que tentam de todas as formas nos afastar do Senhor e nos levar a uma vida sem Deus neste mundo. Que Deus te abençoe. Até
o nosso próximo vídeo. Se este vídeo foi importante para você, se inscreva no canal. Toque no sino para receber notificações de vídeos novos. Comente e faça sugestões de vídeos novos. Compartilhe os nossos vídeos